Não, tranquilo assim. Pessoal do YouTube, amigos e colegas apicultores, pessoal que assiste e prestigia o meu canal Promovídeos 2009. Hoje eu estou aqui em São Lourenço do Sul. O Silvino, que é o pai do meu genro, promoveu um contato aqui com o seu Olavo, que é um apicultor tradicional de 40 anos. Me trouxe aqui e ele gentilmente vai fazer aí uma pequena conversa. A gente vai gravar aí um contatozinho. Seu Olavo, muito obrigado por me receber aí e com certeza essa conversa bem informal que a gente vai fazer aí pode somar alguma coisa bem interessante. Primeiro, porque nós temos uma coisa em comum que é a paixão por abelhas, com certeza, né? E o que a gente vai conversar, eu tenho algumas perguntinhas aí também, o pessoal que está nos assistindo provavelmente vai gostar muito de nos escutar, de nós acompanhar aí pelo canal do YouTube. Então, aqui ele acabou de sair da sala, estou vendo que ele tem diversos equipamentos aí, a sala de... Aí ó, tem bota, ele vai abrir um pouquinho, eu vou dar só uma olhadinha aqui. Materiais de apicultura, né, pessoal? Isso aí, como nós todos temos aí. Embalagens, eu estou vendo lá em cima que ele tem embalagens adquiridas aí, para ficar uma coisa mais caprichada, né, para a venda do mel. Embalagens menores, embalagens maiores, né, para armazenar e vender mel. Roupa, proteção, equipamentos. E bota branca, né, que o pessoal recomenda para usar. Enfim, isso aí a gente já conhece tudo. Ele vai nos mostrar agora a sala. Ele vai nos mostrar a sala dos equipamentos de uso para tipo centrífuga, decantador e assim por diante. E também aqui ele tem um depósito, então a sala do mel, na verdade, né? Aqui tem, estou mostrando aqui caixas, melgueiras no caso, né? Decantador, embalagem de armazenamento. Aqui ele até já me falou uma coisa interessante que ele adquiriu. Olavo, fica à vontade aí, pode comentar. Inclusive ele vai abrir aqui. Ele me mostrou que ele adquiriu um equipamento elétrico que é para descristalizar o mel. Achei uma coisa muito interessante. Olha só, que maravilha, gente. Isso aí eu não tinha visto ainda. Para dizer a verdade, nem sabia que existia, né, seu Olavo? Tem coisas que a gente tem que ir se informando, né? A modernidade está chegando. Olha só, dá para ver aqui, ela tem uma serpentina, ele é parecido com aqueles aquecedores que uma vez se comprava para acender o carvão na churrasqueira, né? Mais ou menos o mesmo esquema. E aqui, gente, vocês estão vendo, ele tem aqui os espetinhos, né? Que também transmite, até para ele não cair, na verdade. Acho que é essa a finalidade, para ele não ficar encostando essa parte de cima no assoalho da embalagem, do tambor no caso, né? Então isso aqui é ligado, falou que é 30 graus, né? 30 graus. 30 graus, né? Beleza? E aí um tambor inteiro, como tem esse azul ali, aquele branco, ele vai descristalizando aos pouquinhos para não prejudicar as propriedades do mel. Aqui, por exemplo, ele está mostrando um tambor, mas esse mel aqui é mel recente, não é o caso, né? Esse é o mel novo agora, né, Olavo? Então. Beleza, então, muito legal essa máquina aqui. Aqui tem... A centrífuga elétrica. Aqui tem o... Como é que chama? Mesa desoperculadora, né? Desoperculadora. Isso também é uma coisa que eu vou querer adquirir. Aqui é centrífuga. Eu tenho duas lá, uma relíquia antiga, seu Olavo. Eu tenho uma que deve ter uns 70 anos, feita de madeira encaixada, um troço assim fantástico. Ainda está funcionando. Eu recuperei ela e coloquei na parte aqui que toca ela, né? Eu coloquei engrenagem de bicicleta.
para não ser tão ruim de trabalhar, né? Essa aqui, por exemplo, é elétrica, né? Então isso é uma coisa muito boa, né? Porque a centrífuga manual, ela judia o cara também. Judia o braço, quando você tem muita coisa para... Então, aqui tem mais... As melgueiras já... Melgueiras aqui, eu acho que tem mel ainda, ou foi centrifugado? Já foi centrifugado, né? Foi centrifugado. Beleza, seu Olavo. Nós vamos sentar lá fora agora e vamos continuar a nossa conversa. Até agora aqui, muito legal. Beleza, então? Vamos lá? Bom, seu Olavo, eu estou usando a máscara, até porque nós estamos fazendo essa gravação, e então para a gente cumprir, pelo menos da minha parte, né, cumprir o protocolo. Gravando, senão eu posso botar também. Não, mas tranquilo, se um de nós usar não tem problema, né? Eu até estou falando isso para o pessoal, porque para ninguém questionar, né, que a gente está aí perto com as pessoas e tal. Então eu estou usando a máscara, vou continuar usando. É para cumprir os protocolos aí, né? Para ninguém ficar questionando a gente que a gente não está respeitando isso. Então é bem legal, né? Não, fica tranquilo. Então, seu Olavo, primeiro, como eu falei, é uma grande satisfação te conhecer, né? Uma oportunidade aí que aconteceu meio de casualidade, né? Que o Silvino, pai do meu genro, no caso, ele disse, aproveita, tá aí, vamos lá conhecer o seu Olavo, apicultor tradicional aí, conversar um pouco com ele. E eu particularmente sou apaixonado por abelhas. Aos 28 anos, 30 anos, a gente lidava já, só que eram outros tempos. Hoje tem muita informação nas redes sociais, na internet, né? Hoje você consegue saber muita coisa, às vezes nem precisa ir lá na prática, né? A gente consegue saber muita coisa através de informações da internet até, né? Se bem que a prática é outra coisa, né? Nem tudo que a gente olha, a gente tem que saber fazer também, né? Não é bem assim às vezes. Bom, para mim é uma satisfação receber uma visita de um apicultor tão dedicado, de muito longe, indicado pelos meus amigos, meus fregueses de São Lourenço. Recebo com satisfação e estou à disposição para o que puder ajudar um apicultor que também não é tão jovem. Eu tenho mais de 40 anos, desde 72 eu lido com esse bichinho. Tenho 3 filhos técnicos em apicultura, técnica agrícola. Então, pode iniciar, vamos trocar ideias. Que legal. Seu Olavo, eu lhe perguntaria, eu vi que o senhor tem... Aliás, eu estava no agropecuário hoje, onde eu inclusive comprei um macacão ventilado, e eu vi que eles têm caixas para vender também. Aí a primeira coisa que já me chamou a atenção, pedi para eles me mostrar a caixa, mas eu assim, instintivamente achei que eles iam me mostrar uma caixa padrão Langstroth, e me mostraram uma caixa Schenck. Aí eu te pergunto assim, como é que está essa questão, porque eu vejo que meus amigos de outros canais, tudo, quando a gente fala em Schenck, o pessoal estranha, a maioria nem sabe que padrão é esse, porque existe uma tendência a praticar o padrão Langstroth quase que em todo o Brasil, né? Então, agora eu me surpreendi um pouco também, eu vi que você tem alguma coisa Schenck. Então, como é que o pessoal está encarando isso? Tem muita gente que tem Schenck ou alguns já estão migrando, alguns estão achando melhor partir para o padrão Langstroth americano, aquele dos caixilhos de comprido? Eu posso dizer com toda certeza que isso aí é questão de preço. São Lourenço ainda não valoriza o produto e nem a modernidade, entre aspas. Com aquilo ali, as caixinhas que colocaram à venda, mas a maioria dos iniciantes estão com Langstroth. E outra, a Schenck não se usa mais. É aquele iniciante que vê aquela caixinha baratinha e sai da caixa comum e entra naquilo ali. O que a gente tem notado é que é muito pesado, é um eucalipto pesadão. Então, por isso que eu não optei pela Langstroth. Eu fiz um padrão meu, que muitos me criticam, mas eu estou satisfeito com a invenção de ninho, né? Não se usa na técnica, apesar de eu ter 40 anos de apicultura, mas uso o ninho mini Langstroth, que é com 7 caixilhos. Ele me satisfaz, se for o caso, rainha boa, coloco outro ninho em cima desse,
e mais uma ou duas mergueiras conforme for necessário. Perfeito, perfeito. Eu até vou fazer um comentário sobre isso. Só, Olavo, eu vou pedir o seguinte, eu não tenho certeza, a câmera está bastante longe, eu sei que ela tem uma boa captação de som, mas eu acho que nós vamos sentar um pouco mais perto para lá, para esse áudio de repente não ficar muito ruim para quem depois for assistir, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. O importante é nós só a gente experimenta, a gente conseguir ali, ó. Podemos? Ó, assim já tá bom, ó. Aí eu estou enxergando lá. Aí a gente vai ficar um pouco perto, mas não tem problema. Eu estou aí, estou com a máscara aqui, não tem problema. Se era mais ou menos tá, isso. assim, ó. Tá, Beleza. Tá. Então, mais assim, ok. Acho que agora o áudio vai ficar melhor. E nós então, dois, branquinho também, hein? Então, assim, o que eu ia dizer, curiosamente, eu estava, até porque amigos meus da região lá, estavam dizendo assim, eu vou partir para o padrão Langstroth também. Aí eu pensei, mas será mesmo? Eu tinha material guardado, algumas caixas ainda desde o tempo dos 28, 30 anos, Schenck, e eu fiquei relutando, pensei, mas será que eu vou mudar o padrão? Isso é um pouco traumático e tal. E daí, de repente, ter dois padrões, digo, isso aí Tá, mas aí eu, de repente, demorei um pouco, mas me convenci em fazer uma experiência. Agora eu vejo, por coincidência, o que eu fiz. Antes de partir para o padrão Langstroth da caixa grande com 10 caixilhos, o que eu fiz? Estou usando o mesmo tamanho da caixa Schenck com caixilhos americanos, do padrão Langstroth. Na minha caixa, na verdade, o meu padrão Schenck não é exato. A minha caixa acho que é um pouco mais curta, pelo que eu constatei. Mas assim, eu comecei a usar caixas da mesma largura, exatamente a mesma caixa Schenck, do ninho, né? E colocando caixilhos de comprido. Certo. Facilita a ventilação. O que eu posso dizer, o pessoal diz assim que a Schenck foi criada por causa da região fria. O vento frio do inverno, né? O ar frio do inverno. Só que se você colocar redutor de albado, isso se resolve, né? E o que eu tenho percebido é que a abelha gosta mais de menos quadros e quadros mais alongados. A gente percebe isso, que a própria abelha gosta e rende mais, não é isso? Sim. Acho que você confirma isso também, né? E até, olha, é uma maravilha, você levanta aquele caixilho compridão. No caso do ninho. No caso do ninho, mas uma a melgueira não interfere muito, Uma melada fraquíssima, como vai ser essa, é geral, sorteio um caixilho daquele tamanho, com 200, 300 gramas de mel, não vale nem centrifugar, tem que deixar para elas. Por isso que eu adoro o meu, assim, anti-progresso, o Schenckzinho, mas só pega 900, 1,1 kg de mel naquele caixilhinho, não sacrifica o corpo, né? Sim, então, é verdade, fiz útil ou agradável. Ventilado o ninho, com 7, né? E não tenho perdido, como os colegas meus têm perdido, enxames, por causa que eu não conheço Estados Unidos, nem leio muito, mas é por uma parte dos Estados Unidos que essa caixa funciona. Porque aqui no sul, uma caixa grandona, como é essa aí, os apicultores quase todos que criam em maior quantidade são da cidade. 30, 40, 50, 100 quilômetros de distância. Vão lá para melar e ver se não roubaram. Então não é aquele colono, aquele vizinho que está permanentemente, diário ali naquelas caixas, né? Quando dizer, anda para. Com certeza. Né? Então, assim, estava falando de madeira, né? Realmente, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui comprar madeira para fazer caixas, aí eu perguntei para o pessoal da madeireira, vem cá, qual é que é a madeira que o pessoal costuma usar aqui, porque pinos tratados não dá para usar, né? Não dá. Aí ele disse assim, olha, tem um material que o pessoal gosta muito, que é o tal do kiri japonês, que é usado inclusive para fazer caicos, ele encharca e não apodrece. Não é caro essa madeira? Não, aí aqui, ela é um pouco... muitos beneficiados aí tem um cedrinho, mas não vale cedrinho para o catilho. Sim, mas esse queria assim, ó, a gente tem que contatar direto com a madeireira e a gente nem sempre consegue ele. Você tem que fazer uma parceria, encomendar
até que o cara consegue, porque as madeiras mais antigas já estão meio acabando, né? Porque Sim. teve épocas que o pessoal plantava esse quiri. Agora estão começando a reflorestar de novo alguma coisa com quiri, né? Mas é uma madeira super leve quando está seca, ela não racha e é uma madeira mais leve do que todas as outras madeiras. Então eu adorei, eu só uso essa Aqui, madeira. inicial, quando eu comecei, era o araucária, o pinheiro. Depois se começou aqui com o pinheirinho, aqui, o cipreste, aquele que faz a avenida para o vento. Cipreste também já está ficando caro. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está gravando aqui. Assim, a gente... Cada apicultor tem lá alguns detalhes, Tem que né, ser que gosta mais, gosta menos. Né? Isso e acho carpinteiro. Que não... Exatamente. Pregar um preguinho tem que saber, né? Floradas. Hoje me chamou a atenção, a gente deu uma volta na cidade. Aqui A uva do Japão está bombando. Duas coisas que a gente conhece muito bem, que é a unha de gato e... Unha de gato tem alguma coisa aqui, né? A unha de gato é muito seca, é da família da acácia. A unha de gato. Eu acho que a nossa lá acho que é diferente, porque lá ela é muito produtiva. Aqui o que está vindo agora, que é meio cedo, é essa erva do passarinho, o cipó esse que mata a laranjeira. Esse é muito melífero aqui. Seria cipó-uva, não? Não, cipó-uva é de outra região, eu acho. Não. Como é que eu vou lhe dizer assim? Essa aí dá muito, aquela flor ali que veio importada e tomou conta dos matinhos. A aroeira mansa, a aroeira do Paraná. Tá? Tem a uva do Japão, curiosamente, lá na nossa região, ela já deu... O Vênia dulce, o nome científico. A uva do Japão, na nossa região lá, ela já passou há uns 30 dias atrás. Já passou, aqui, e agora aqui que está começando, né? Bem legal esse detalhe, até não sei, talvez característica da região, né? Exato. Mas eu vi que tem outras flores aí. O Silvino me mostrou uma flor chamada ligustro. Ligustro. Está florescendo muita abelha. Tá, é muito melífera. O ligustro é uma coisa importada também. Veio e ela toma conta. O passarinho replanta ele. Ela tem uma sementinha, diz que em certos lugares usa como pimenta. Pimenta, ela é igual aquela pimentinha vermelhinha, como é que se chama aquilo? Óleo de riso? Não, como é que é? Aquela que tu disse que é pimenta em algum lugar. Não, a árvore grande. A aroeira do Paraná é aquela ali, ó. É a pimenta doce. Não, essa uma que nós temos aí é outra. É pimenta doce. Mas eu vi que tem muitas flores diferentes que nós não temos na região lá, mas né? É tudo importada, viu? Ah, é? E plantaram para fazer quebra-ventos e todos, e hoje estão arrancando, que levanta a calçada. Ruim, né? É ruim. Tem esse lado ruim, né? Mas eu vi flores diferentes, até tirei umas fotos, fiz uns vídeos aí. Então, em termos de floração, na temporada aqui, você considera que tem uma vegetação apícola muito boa? É bom ótimo, criar abelhas aqui em São Lourenço? É ótimo, vem de fora. O mel, a gente não é propaganda da casa, mas tem essa costa aqui do Camaquã, do Grilo para baixo, vem costeando a lagoa aí, é muito melífero. Mas é um ano, uma safra bastante atípica que vai ser uma quebra tanto aqui na Costa da Lagoa como na colônia. Choveu muito na primavera, setembro, outubro, novembro. Aqui vai ser muito fraca. Isso é uma curiosidade, né? Na verdade, quanto menos chove, melhor, porque não lava o néctar das flores, exatamente. Né? E a abelha quer calor, quer seco. Na nossa região deu justamente uma seca e está dando muito mel, então isso são detalhes que agora são bem interessantes a gente associar à produção de mel, né? Saber que quanto menos a chuva lava, o que muitas vezes não é bom para a agricultura, né? Às vezes não é bom para a agricultura, mas é bom para a apicultura, né? Com certeza. Sim. Adianta eu te perguntar quantas colmeias você tem? Adianta. É uma oscilação. Eu tinha 2 filhos. Mais ou menos, né? Um número geral. Tive 200 e tantas caixas. Tive. Aí eu dividi com os filhos e coisa. Hoje é umas 80 caixas. 80 caixas. Mas já dá para se divertir, né? Dá. E
com dificuldade de pessoal para ajudar, uma equipe nenhuma. Eu tenho, vamos dizer assim, passado maus bocados para, na época da... Revisar nem pensar. Coloca lá-se a caixa e vai lá, desvira, tapa e joga o mel. Então né, que não é apicultor, mexicultor, mexe com ela. Pessoal do YouTube, o que o Olavo está dizendo, e muitos de vocês vão confirmar, e eu sei por mim, eu trabalho sozinho, de vez em quando meu genro me ajuda um pouco, e eu tenho 2 apiários de 25 colmeias em cada, e um deles é de um amigo meu, que até fazia trilha de moto comigo, e ele é muito parceiro, então ele sempre se dispõe a ajudar, mesmo que ele não cobra nada em especial, eu dou um pouco mais de mel para ele, sim. A gente combinou um percentual, né? Mas quando ele me ajuda a melar e alguns trabalhos, eu acabo dando um pouco mais de mel, é justo, né? Mas assim, realmente diversos colegas apicultores, a gente sabe, a gente tem trocado ideias e tal, comentários no YouTube, tem muita gente que trabalha sozinho e todo mundo sabe que a apicultura dá muito trabalho. Principalmente se você quiser fazer no pé da letra, fazer todo o manejo correto e completo, aí você com certeza está justamente dizendo isso, que não é fácil, porque você precisaria não trabalhar sozinho, precisaria de ajuda, e nem sempre tem essa ajuda, e tempo e disposição para seguidamente ir lá no apiário e fazer os manejos, as revisões, tudo que precisa, né, Olavo? Sim. Um outro detalhe que, assim, que desestimula o apicultor como eu e mais uma meia dúzia que tem, a fiscalização vai em cima de quem está legalizado ou está se legalizando. Os demais, não sei se é política ou o que é, não fiscaliza. Não fiscaliza. Essa safra aí eu deixei de colher mais ou menos uns 400 quilos de mel. Não colhi, por não ter pessoal, não ter clientela para consumir, e foi um mal necessário, porque se tivesse colhido esses 400, tinha perdido muitas caixas de fome. De fome. Então, o veneno mata também, mas foi irmãmente, tanto o veneno como a fome. Muito sério, mas perdi 20, 30, 40 caixas. Mas tu já olhou ver se tinha uma comidinha? O que o Olavo está dizendo, pessoal, eu acho interessante, porque esse negócio que a gente ouve assim, tratar as abelhas, que a maioria dos apicultores trata as abelhas e vive tratando as abelhas. Eu estou chegando a uma conclusão, não definitiva, mas o que o Olavo está dizendo, eu acho que assim, a gente tem que cuidar. Claro que às vezes dá uma situação atípica, por exemplo, excesso de chuva, de repente prejudica a florada e tal, mas de uma forma geral, principalmente no inverno, é você deixar as abelhas com armazenamento, com reserva de mel. Então isso é uma coisa que eu pretendo fazer para não precisar estar alimentando artificialmente tantas abelhas, né? Que aí você vai e trata, xarope e tal, proteína e tal, mas você tem muito trabalho também. Então, se a abelha tem uma reserva de alimento natural, é muito mais saudável para ela também, e ela vai estar pronta para reagir assim que entrar a primavera, a estação das flores, né, Olavo? Sim, eu tenho uma observação para fazer sobre o tratar. Tem muitos apicultores aqui com grandes produção que tratam, mas eu tenho uma consciência de que só tira o excesso. Eu interrompi um pouco a gravação, porque eu acho que a bateria descarregou, não sei se perdemos uma parte ou não, mas não vem ao caso. Isso aqui é bem informal também, se perder um pouco não faz mal. Então a gente está falando de tratar, né, que não pode tratar para quem trata, que não trate quando começa a florada, tem que ser antes disso para ela levar o trato só para o ninho, não para as melgueiras, né? E o que sobrou tem que retirar. Exatamente, mas eu concordo contigo, que eu acho que a gente não deve ser, entre aspas, esganado e achar que tem que estar sempre raspando a caixa do mel. Tudo. Quando chega perto da época mais difícil, entre safra ou do inverno, que é a nossa região que é mais fria, deixa o mel para as abelhas, né? Deixa para elas, elas vão agradecer. Vão dar em dobro depois. Porque na verdade tem um detalhe interessante, o pessoal talvez não pense nisso. Você deixando o mel, você apenas está adiando a retirada dele. Sim. Porque ela vai consumir o que precisa e já vai repor de novo.
Então, Sim. quando você fizer a colheita, aquele mel que você deixou para a abelha, ela chegou mais cedo, ela consumiu, mas já repousa. Assim que começa a florada, já repõe. Então, na verdade, não é prejuízo nenhum, né? E é só benefício para as abelhas, né? Sim. Vocês têm alguma associação aqui que você pertence ou coisa assim? Sim. Nós tínhamos um núcleo. Foi muito difícil conservar até uns 2, 3 anos atrás o núcleo. Nunca conseguimos a associação. Associação, não, muito desunido, ficou vivo, vamos dizer, e funcionando até uns 3 anos atrás, uns 10 apicultores crentes. E aí, sabe, 2 em 2 anos a gente trocava. E o último, que não vai ao caso citar nomes, enfim, não quis mais, não fez uma reunião e não entregou. E esse núcleo se extinguiu. Está extinguido. Nós, de momento, temos a fiscalização do SIM, que é Serviço de Inspeção, mas assim, unidade de associação não temos. Não temos associação. E muito difícil de criar. Pois é, antes você comentou alguma coisa sobre as dificuldades que os apicultores têm com a questão de regularização ou de legalização de mel, né? De você vender. Você vai vender, por exemplo, no mercado ou em alguma loja oficial, alguma coisa, aí vai precisar selo disso, selo daquilo, licença daqui, licença de lá. Um processo super complicado. Eu até vou te contar o seguinte, que o pessoal do meu grupo de WhatsApp passaram um vídeo, alguém passou um vídeo para nós, que um cara estava no mercado e achou lá uma embalagem que dizia mel bem grande. E aí ele leu a composição lá, gente, ele leu a composição, dizia lá, mel com outros ingredientes, um composto, composto que na verdade eu diria, um mel falsificado. Agora, esse produto estava exposto lá na prateleira do mercado e, aparentemente, cadê a fiscalização, né? Então, os falsificadores ou aqueles que não querem seguir a lei, eles conseguem, sei lá, conseguem passar, fica tranquilo, parece que não acontece nada, e o apicultor, que por si já tem um grau de confiabilidade de 200%, e eu digo 200% pelo seguinte, 100% porque o mel é puro. Nós, apicultores, produzimos o mel puro lá das abelhas e dá para levar o pessoal lá para comprovar isso. E os outros 100% é porque a gente mesmo trabalha e vende o mel. Então eu também posso provar que eu e minhas abelhas, cada um de nós fornece um produto de qualidade 100%. Então a gente brinca dizendo que é 200%, né? E isso, infelizmente, eu diria que não é muito bem valorizado, né? Não, muito mal. Pelo menos a legislação é muito... Eu sempre digo assim, a legislação do Brasil, principalmente, de uma forma geral, a lei existe para quem quer estar dentro da lei. Aquelas pessoas que não querem cumprir a lei, a lei não faz nada com esse pessoal, né? Não acontece nada. Então o pessoal acha que é muito mais fácil fiscalizar aquelas pessoas que querem estar dentro da lei porque elas são mais visadas de alguma forma, não sei porquê. E os outros, os malandros, os falsificadores, acabam passando em branco, né? Então isso é lamentável, né? A gente deveria ter um estímulo maior, né? Acho mais fácil fiscalizar aquele poucos que estão legalizados do que ir atrás daqueles que não cumprem a lei. É bem verdade, né? Porque eu imagino assim, aí o pessoal exige, porque tem que ter tudo inox, tem que ter não sei o que, tudo, mas gente, o mel ali produzido, vai conferir, não tem coisa mais pura do que isso, né? Sim. Aí fica um monte de exigências em cima disso, né? Uma curiosidade, há quanto se vende o mel aqui na região, mais ou menos? O mel faz uns 3 anos que está assim, que eu e mais uns 3 temos uma clientela boa, confiável. Posso citar o nome, é Olavo, Carlos Aques, Gilson, Ingo, que são do SIM, né? Que são Serviço de Inspeção Municipal. Esses aí já tem uma clientela. Os demais, até a R$8 o que passou, não tem cabimento, não vale a pena melar, não vale o custo-benefício sair para melar. Então aqui a média está de 20 para baixo o quilo
embalado, rotulado. 500 gramas 10 e aí por diante. Né? Vai eu a também. base de R$20 o quilo. Eu imagino lá em Horizontina o pessoal está vendendo 18 a 20 reais. Pelota já está 30 e tantos reais. Pois é, tem regiões que o pessoal diz, Goiás, não sei, o Nordeste, tem 60 regiões aí São Paulo. que os caras chegam a cobrar 40, 50 reais ou mais o quilo do mel, ele é valorizado, as pessoas valorizam também, não sei. Mas eu entendo assim que o mel de 15 a 20 reais é um preço muito acessível, muito... E olha, uma carne a 35, 38, carne. O que é 1 quilo? 1 quilo de mel, então, uma família come uma semana. Exatamente. E agora? Exatamente. Está tocando meu telefone, mas eu vou dar uma pausazinha aí, pessoal. Tá? Então, preço, voltando, 20 reais? Preço 18, 20 reais, eu entendo que é o mínimo. Sim, isso é o mínimo. É o mínimo. 3 anos não sobe o mel. Porque tem gente, olha, eu sei que tem gente que não tem ideia do trabalho que o apicultor tem, além de, nem se fala, de que no alto do verão o cara está dentro do macacão, suando pra caramba, né? E enfrentando os bichinhos lá, que às vezes são defensivos também, né? Sim, tem que se defender. Mas eu entendo que tem um realmente... professor que diz, não, a africana não é agressiva, ela é mais defensiva, ela se defende. Sim. Não, mas tudo bem, é só uma introdução. O pessoal costuma te chamar para coletar enxames, pois é, resgatar, a gente usa 2 termos, a gente costuma dizer, resgate é quando você tira a abelha de um lugar alojado e captura, geralmente enxame migratório ou voador, que a gente chama, né? Não, a pergunta veio a calhar assim, me falam, tu lida com abelha? Eu brinco, diz, não, é só com mel. Como, mas tu está comprando mel? Não, eu tenho uma equipe que vai comigo. Mas tu lidava, lido sim, mas eu não vou atrás dela, elas que vêm atrás de mim, como o senhor falou, não vou mais a telhado, cada caso é um caso sobre sacrificar, capturar, então assim, e eu tenho até, eu e meu filho, um diploma pela Embrapa, não é matéria, Embrapa de Pelotas, autorizando a fazer essa captação ou até mesmo destruir, matar, incinerar, porque tem atrás, dentro de uma parede, não tem como tirar. Dentro, atrás de uma caixa de luz, não tem como tirar. E muitos que não entendem, eu tenho lá e tem muito mel. Mas como mel? Não tem mel nenhum, é só um cheiro de um mel desoberculado. Mas eu não queria que sacrificasse. Mas não, que jeito, eu não sei benzer, elas vão sair quando elas quiserem, e isso é um enxame, a família vai ficar lá. Então, respondendo objetivamente, eu não estou fazendo mais. E os apicultores mesmo, que eu considero apicultor, não estão fazendo mais esse trabalho, né? Já estão saturados, não tem mais tempo, é uma correria aqui na zona. Tem um casal que faz, que eu indiquei, eles se aperfeiçoaram, estão fazendo esse trabalho de trabalho mesmo, porque é uma firma de detetização, então eles com as instruções, então estão fazendo esse trabalho. Interessante, Olavo, que esse negócio de pegar enxames, então eu voltei a trabalhar na apicultura agora há 2 anos e meio, mais ou menos, e dei meu telefone, meu nome nos bombeiros, né? Então, o que eu tenho percebido, o pessoal está me chamando bastante para resgatar e capturar enxames de abelha. Só que eu também já estou fazendo tipo uma pré-seleção, porque tem lugares muito difíceis de resgatar e a gente trabalhando sozinho, às vezes tem muito risco para a população, inclusive, né? E então, não querem pagar, mas eu estou te dando o enxame, enfim, muitos. Até interessante, Olavo, eu até vou te falar que eu tenho um amigo no grupo de WhatsApp e ele colocou o seguinte, que na cidade dele existe uma determinação de que os resgates devem ser feitos por apicultores e cobrados. Tem que cobrar. Existe uma lei municipal de que a pessoa deve fazer o serviço, mas também deve cobrar. Então, assim, qual é o sentido disso? Eu acho assim que
a resgatar um enxame que às vezes está num local muito complicado, muito difícil, que dá muito trabalho e às vezes a gente ainda arrisca perder ele, porque nem sempre a gente consegue pegar a rainha e outras coisas mais. Então eu até acharia justo mesmo cobrar, mas aí o pessoal também, tem muita gente que vai relutar, que não vai querer pagar. Então o que acontece? Dando um enxame, pensa que está dando um presente. Então o que você está dizendo é muito interessante, porque até eu mesmo já pensei em talvez criar uma MEI, criar uma microempresa, alguma coisa especializada em resgates. Só que daí entra um monte de burocracia também. Então eu estou pensando duas vezes antes de tomar esse tipo de decisão, né? O senhor vai beneficiar os outros e vai se incomodar e a saúde, enfim. Mas tem casos, eu vim lá da agrícola e comecei a fazer esse trabalho para ser conhecido, para vender o produto, que eu vendia em vidro. Enfim, daí veio o sim, quem não tem o sim não pode, mas aquilo durou pouco. Então tem casos que era numa vila e coisa aí, tinha uma velhinha, tinha criança, eu acabava dando meio quilo de mel e fazia o serviço, né? O lado social. Eu, na verdade, hoje eu estou analisando cada caso, eu não estou negando diretamente, mas o pessoal dos bombeiros me liga, ou às vezes a própria pessoa que ligou para os bombeiros, no caso, e entra em contato, eu digo, olha, eu vou analisar e ver se é possível ou se é interessante. Vai lá de carro. Aí, não, mas tudo bem. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu tenho um enxame aí, que eu tenho crianças aqui, está meio perigoso. Então, eu costumo olhar um tanto para esse lado. Sim, aí eu já indico direto. Já indico, então, olha, infelizmente eu estou com 82 anos de saúde e não estou podendo, mas tem casos que eu pergunto, amiguíssimos da gente, como é que elas estão? Estão no chão. Olha, saem tudo ali da volta, vai chover hoje, ou está um sol muito quente, daqui a pouco elas vão embora. Se elas não iam até amanhã, tu me liga de novo que eu vou lá dar um jeito. Sim, eu entendo. Aí eu não posso me esquivar. São casos, cada caso é para a gente analisar, né? Exatamente, a gente ouve muito colegas falarem, hoje tem muitas técnicas de um monte de coisa, melhoria genética, enfim, tem muitas coisas que se aplicam na apicultura hoje, então eu te perguntaria assim, mas eu acho que eu até já sei a resposta, porque você falou que está com pouco tempo, pouca gente para ajudar e tal, então eu sei que é complicado. Mas quando a gente fala assim de multiplicação de enxames, divisão de enxames, você tem, por exemplo, uma colmeia super boa lá, que é uma abelha menos defensiva, muito produtiva, e aí você tem chance tem diversas técnicas para a gente multiplicar esse enxame. A gente alguns chamam de divisão. Eu acho que quando reparte é divisão mesmo, né? Mas de certa maneira é multiplicação, porque você aumenta uma colmeia a partir de outra, né? Sim. E aí, até eu mesmo tenho feito alguns exercícios, e realmente é muito legal, porque aí você vai formar um enxame novo, aí tem rainha nova, aquele enxame vai começar a bombar, ele realmente vai ser muito produtivo. O que tu me diz desse tipo de coisa? Sim, vamos por parte. Primeiro, então, como eu já tenho esse certo número razoável de colmeias, e a dificuldade, como foi citado, o objetivo meu particular, respeito quem tem meia dúzia de caixa e quer mais caixa, fazer essa técnica de divisão, multiplicação. Respeito, tem que ter uma certa técnica. Por exemplo, eu tenho, o senhor tem, e quem não tem, que procure se inteirar como ele vai fazer, né? Exatamente. É viável para quem quer aumentar, tendo florada boa, tendo tempo para cuidar, disponibilidade é viável. Mas, no meu caso, eu sou mais ainda de fazer ao contrário. Pegar um enxame médio com um fraco. Diminuir o serviço, vai abrir 20, 30 caixas, reforça aquela uma caixa, né, sacrifica a rainha e aumenta aquilo ali. Eu quero assim produção imediata, quero produção, não quero mais. Não, esse é o meu caso, mas respeito,
é viável a multiplicação, porque o iniciante tem vamos chamar assim, que é uma ganância, um meio de ter 20, 30, 40, se ele chega assim, Santa Catarina compra 100, 200 caixas e depois não habita nenhuma. Né? O iniciante tem aquela ambição que o mel está 20, 18 reais, aí eu boto lá na 50 numa, 50 noutra, 50... Tem acontecido. Eu tenho notícia de compro, adquire as caixas caríssimas e não, mas primeiro tem que se especializar, se informar, né? Ter uma certa noção. Né? Então o que o Olavo está dizendo, pessoal, é que quem está iniciando na apicultura tem que ter um certo cuidado, não se empolgar demais e não fazer besteira, né? Começa devagarinho ali com 5, 10 colmeias, não compra uma montanha de material sem saber direito como você vai fazer. Essa questão de multiplicação de enxames, o Olavo está dizendo que ele gosta muito de fazer a união de enxames. Eu também já fiz algumas uniões de enxames. O que acontece? Eu coloco caixas isca e muitas vezes, ou até mesmo esses enxames voadores ou migratórios que estão à procura de uma nova moradia, a gente pega eles e muitas vezes eles são pequenos. Aí realmente eu também concordo, eu até quero levar esse conselho para mim mesmo, que eu acho que ele está fortalecendo essa ideia para mim, de que a união de enxames é uma coisa muito boa, porque realmente um enxame pequeno, leva muito mesmo que você alimente tudo, mas ele demora, porque não existe um equilíbrio adequado entre abelhas que nascem e abelhas que morrem. Concorda comigo? Concordo. Um enxame pequeno, chega um enxame pequeno, se instala numa caixa, a primeira leva de abelhas, principalmente se for rainha nova, que demora um pouco a fazer postura, vai levar no mínimo 30 dias, mas nesses 30 dias, muitas dessas abelhas que vieram já vão morrer, porque são abelhas de meia vida já. Então realmente, até que nasce a primeira remessa de larvas de abelhas novas, muitas abelhas já morreram, então os enxames ficam patinando de certa maneira. Ele de repente a cada 30 dias bota uma pequena quantidade de abelhas a mais, mas isso é um processo que quando você está com um enxame novo de 1 ano e ele ainda não conseguiu encher uma caixa, né? Exato. Então eu concordo plenamente contigo que uma técnica boa, gente, além de multiplicação... número de caixas, quantidade. Exatamente, além de multiplicação e divisão, que a gente respeita, e todas essas técnicas, né, que a gente respeita, porque entre apicultores a gente acho que tem uma coisa boa, é a gente ser humilde e respeitador, né? Cada um tem suas convicções, cada um tem seu jeito, a gente não pode interferir muito nisso, né? O que a gente pode fazer é tentar se aperfeiçoar e observar as coisas que todo mundo está fazendo e tentar ver, opa, lá está sendo feita uma coisa boa, que eu posso tirar para mim também, posso praticar aquilo, é muito legal, né? Cada um avalia e vê o que pode aplicar para si mesmo, né? Então, o que o seu Olavo está dizendo aí, eu concordo também, eu tenho feito, porque a gente infelizmente, talvez não seja o termo, mas você tem caixas de espera, lá caixas isca, numa entrou um enxame super forte, a gente tem às vezes essa sorte, nessa temporada eu devo ter pegado uns 15 enxames novos, e uns 4, 5 realmente são enxames fantásticos, que em 30 dias eu já coloquei uma melgueira. É incrível, em 30 dias estava a caixa completinha, né? Muda tudo, quando o enxame é forte tem força de trabalho, né? Mas os enxames fracos, aí você fica olhando para ele e pensando, quando que esse enxame vai sair do barro, como a gente costuma dizer, né? E aí, de repente, gente, chega um momento, um bom momento seria você ter, você já tem 2, 3 enxames fracos lá, vamos ver pega como dois, se comporta a região, se tem florada. Pega 2 enxames, faz ou pega 3 enxames, junta, né? Daí tem as técnicas, você usa um spray de água açucarada com mel, alguma coisa, para confundir o cheiro das abelhas, essas técnicas aí, né, gente? Mas esse é o enxame voador que chega, que vem, que eu quero casa, eu quero morar, deixa a rainha fazer a primeira postura e ver como é que ela se comporta, se ela é boa, se é velha, se é nova. O apicultor que tem alguma noção já vê. Se ela é um pouco agressiva ou defensiva, sacrifica, não tem problema, vai lá numa caixa boa e coloca.
larva de 72 Exatamente. horas ali e faz o puxa, depois revisa e elimina, deixa 2, 3, né? Aliás, o pessoal recomenda muito, os especialistas recomendam muito que a gente mate as aranhas velhas a cada 2 ou 3 anos no máximo. Aqui é impossível porque os núcleos, a apicultura é bastante distante de casa. Esse é mais um detalhe, gente, que é difícil. Você tem um apiário longe. Tem que peneirar, nós chamamos de peneirar. Conhece a peneirar? Peneira para localizar a rainha. Sim. Pode usar uma tela excluidora por cima da caixa e despeja de uma caixa para outra as abelhas para achar a rainha, porque senão você fica horas trabalhando, né? Não acha? Então peneira, localiza a rainha e sacrifica ela sem dó, e aí ela vai ficar órfã, mas logo em seguida ela mesma vai procurar. Só que esse detalhe é mais um serviço que você precisa fazer, né? Sim. Se você quer, por isso que eu falei antes, você pode aplicar um monte de técnicas na apicultura desde que você tenha tempo, vontade, até vontade de gastar, porque que nem você diz, né, tem uma apiária a 40 quilômetros, você não vai poder ir cada semana lá para fazer um manejo, né? Então é complicado, gente. Mas beleza, eu acho que realmente é muito interessante essa conversa que a gente teve aí, eu fico muito agradecido, seu Olavo. Eu não sei se... Eu estou satisfeito com o que nós conversamos, não sei se você teria mais alguma coisa que espontaneamente você gostaria de comentar. Olha, o apicultor aqui que eu conheço são muito individualista, mas eu quero fazer assim uma propaganda, uma divulgação de um colega que iniciou há 10, 12 anos, um coloninho, lá da Cismaria. O senhor não tem conhecimento ou não? Então eu vou lhe dizer que vale a pena, o senhor vai ficar mais dias aqui, este coloninho investiu, fica uns 30 quilômetros, eu acho que o Silvinho sabe onde investiu mais de 100 mil, vamos dizer assim, não vou falar em 120, mais de 100 mil agora, nesse 1 ano e meio que passou, exigido para se legalizar, porque os que têm, o sim tem, o que não tem que ser até mais do que o se expor. E ele tem mais de 300 caixas, esse rapaz chamado Rodrigo Tim, né? Se for o caso eu acompanho, não tenho participação nenhuma, é só um apicultor abnegado, coloninho, planta um fumo e tem orientação, tem a sua veterinária. Estou dizendo assim porque coisas boas, intenções boas têm que ser divulgadas, né? Com certeza. Então assim, eu tenho a agradecer a visita, não lhe conhecia, fiquei muito contente com o nosso bate-papo e estou à disposição, quando vim de novo a São Lourenço, a gente trocar ideia. Ok, seu Olavo, gratidão, muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê saúde, né, que agora estamos aí também com uma pandemia, infelizmente, inclusive aqui em São Lourenço do Sul também está com bastante rigor aí na questão de frequência de praia e aglomerações, né, que estão sendo evitadas. Então, infelizmente, a gente tem que dizer assim que realmente que Deus interfira e nos dê saúde, que a gente consiga, né, superar essa dificuldade desse momento, que isso aí passe também, né. E eu, da minha parte, fico muito grato, porque a gente tem essa paixão por abelhas, né? E quando a gente se encontra, a gente tem essa coisa em comum, né? E eu acho que as flores, as abelhas e a natureza são 3 coisas lindíssimas que o Criador, né? Que quem acredita em Deus, né? Eu acredito muito, que Ele colocou à nossa disposição e que a gente fazendo interagindo com esses elementos aí, eu acho que a gente de certa maneira se aproxima mais de Deus também, porque eu por exemplo, depois que comecei a me dedicar mais à apicultura agora nessa segunda fase, que eu comecei há 2 ou 3 anos para cá, eu comecei a dar muito mais valor às coisas da natureza, comecei a observar mais as plantas, as árvores, a vegetação apícola, as flores, né, o que floresce, as épocas de cada flor e assim por diante, coisas que a gente às vezes passava despercebido, né?
Exatamente. A natureza, a gente tem que olhar com olhos de quem quer enxergar, né? As matas, as flores, os rios, e isso tudo precisa ser preservado, né? Então eu fico aí muito agradecido e quem sabe num futuro próximo a gente volta a conversar, mas eu queria realmente poder fazer essa experiência, pessoal. Esse nosso bate-papo aqui é tão somente uma experiência, eu achei que deveria tentar fazer isso para ver como é que fica e poder divulgar, poder passar isso ao pessoal que assiste o meu canal Promovídeos 2009, que graças a muita gente que está me prestigiando, eu estou conseguindo mostrar meu trabalho e estou tentando também fazer isso. A gente, na verdade, aqui está conversando para divulgar mais o trabalho de mais gente que tem a mesma paixão, que está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Me ocorreu agora, estou olhando lá para aquela caixinha, entrou a sem ferrão, que é muito comentada lá, aquela... Ah, abelha sem ferrão. Pode depois direcionar lá. Tá, não mexi com ela, não, tem um rapaz que é técnico nesse sem ferrão, multiplicar, colocar numa caixinha pequena, e aí podendo deslocar ele lá, tem lá. Beleza, vamos fazer isso, ele está falando de uma abelha sem ferrão, né? E já está aí. Já está aí, já está aí, é muito tradicional, né, gente? Então, entrou, assim, um abraço a todos os apicultores de Apis mellifera, mas também um abraço eu diria assim, a mesma motivação que nós temos aí com as abelhas com ferrão, né, que é a Apis mellifera, africanizada, que a gente chama. Tem muita gente criando abelhas sem ferrão. Um abraço para esse pessoal todo também, um abraço também para o meu grupo do WhatsApp e a todos os apicultores, especialmente do Rio Grande do Sul, né, pessoal? Muito obrigado, então até uma próxima. Beleza. Aí. E entra. Bem pertinho, sem ferrão. Bom, o seu Olavo aqui me chamou a atenção e pediu para eu mostrar aqui. Entrou... O alvoradozinho dela é esse biquinho aí. Entrou aqui, ele está mostrando que aqui entrou nessa caixa uma abelha jataí, né, que é muito conhecida, inclusive, muita gente cria essa abelha e coleta essa abelha. Aqui, na verdade, seu Olavo, ela entrou numa caixa de apis, né? Exatamente. Você tinha uma caixa... Estou esperando um técnico aí para passar por uma caixinha. Ah, sim, porque... Ou multiplicar, fazer 2. Ah, sim, porque ela deve, claro, ela não utiliza todo esse... E está com cachilho Schenck, tudo aí. Ah, cachilho, pois é, tem mais isso. Pós uma melada, né? Ah, sim, pois é, ela pós tá... uma melada. Então, por cada próprise, enfim, eu só abri um pouquinho, coloquei um pau de fósforo ali, e ela fez canudinho. Certo, beleza. Tá. Então tá, gente. Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Tá.